Bom, a gente vai fazer essa viagem semana que vem pra Polônia. Essa não é a primeira, né? A minha? Não, que é organizado dessa forma. Não, já fizemos várias. Já fizeram várias. Com jornalistas é a primeira. Qual que é o que vocês estavam pensando? Qual é o objetivo dessa viagem pra Polônia? Porque assim, de uns anos para cá, começou-se a dizer que a gente tinha um presidente nazista, um presidente genocida. Uhum. Eu acho que isso é um engano. Ele não é nem nazista nem genocida. Ele é ignorante, né? O presidente que eles estão falando nunca leu um livro sobre isso, nunca estudou a teoria. Ele não é nazista, ele não é genocida. Ele pode ter todos os defeitos dele, como tem, mas não é nem nazista nem genocida. E a imprensa começou, de uns tempos para cá, dizer que tudo era genocídio, tudo era nazismo. E não é verdade, porque talvez acho que a imprensa não sabe direito o que foi o Holocausto, o que foi o nazismo e o que é o genocídio. A pandemia não foi um ato genocida. Genocídio é destruir... Bem? Não, tá tudo bem. Genocídio é destruir uma etnia. A palavra genocídio foi criada depois do Holocausto por um advogado austríaco-americano, Raphael Lemkin, que criou a palavra genocídio, que é extermínio de um povo, né? Seja ele físico ou cultural. Então, se você extermina ciganos, isso é genocídio. Se você extermina uma tribo de índios, isso é genocídio. Se você extermina os judeus, isso é genocídio. Agora, se você extermina quem está lá no meio da bagunça, isso não é genocídio. Então, a pandemia não foi um genocídio. O Covid não foi um genocídio. O Covid pegou negros, brancos, japoneses, espanhóis, judeus, islâmicos. Quem pegava morria. Então, existia uma confusão muito grande no Brasil em cima disso. Como a gente que trabalha com o Holocausto quer preservar a memória do Holocausto, e a gente não quer que o Holocausto seja comparado com nada, porque o Holocausto não tem comparação com nada. O crime do Holocausto nunca teve igual na história, então ele não pode ser comparado. Então a gente não pode dizer, o fulano está fazendo um Holocausto. Não, ele não está fazendo um Holocausto. O Holocausto foi um assassinato organizado, planejado de maneira industrial para destruir um determinado povo. Um garoto, quando entra numa escola com uma arma e mata quem está pela frente, não é um nazista. Ele podia estar de preto, podia ter uma bandeira, uma flâmula do Hitler em casa, mas ele não é um nazista, ele é um assassino, ele é um psicopata. Ele não tem ideia do que foi o nazismo, né? E aí começa, não, porque o garoto entrou na escola e era um neonazista. Se você pegar aquele garoto, não consegue conversar com ele porque ele foi morto ou se matou. O que é o nazismo? Ele não vai saber dizer o que é. Que livros você leu sobre a teoria nazista? O que você estudou sobre isso? Ele não sabe. Então tudo começou a virar isso, né? Uhum. E outra, quando ele entrou na escola, ele não saiu de casa falando, eu vou matar os alunos negros. Não. Eu vou matar quem passar na frente da minha espingarda. Ele não tinha um plano de exterminar aqueles alunos que estavam lá. É um psicopata que teve acesso a uma arma e enlouqueceu, pirou. Uhum. Porque a internet deu espaço para ele, ou sei lá o que. Isso tem no mundo inteiro, esses malucos, né? Só que virou um lugar comum no Brasil. O fulano é nazista, o cara é genocida. Isso é um holocausto. Falam isso porque não sabem o que estão falando. Então, quando a gente decidiu levar a imprensa, é para que isso seja comunicado de uma maneira correta. Vocês vão lá ver o que os nazistas fizeram, porque lá de fato você vê, você vai conhecer em loco o que aconteceu, vai ter noção do que é um campo de concentração, do que é um campo de extermínio, de como que foi organizado e planejado, e aí falar, realmente, o que estão fazendo aqui não é genocídio. O que estão fazendo aqui não é nazismo, é ignorância, é burrice, falta de estudo, um monte de coisa. Mas não é o que a Alemanha fez na década de 30 e 40. É completamente diferente. Entendi o objetivo.